Boa noite para todo mundo, para quem está aqui, para quem está chegando. Nós estamos começando, então, mais uma roda de tarô. As nossas rodas agora se dão todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, vai até novembro, dezembro a gente não vai fazer, mas não são todas as segundas, quartas-feiras de cada mês. E é sempre eu e a Fernanda Sintra que estamos aqui, que concebemos essa ideia, que iniciamos esse projeto e estamos tocando esse projeto, reunindo pessoas para conversar literalmente dessa paixão, que é a nossa paixão, que é a tarô, que é o nosso estudo, que é a nossa profissão, que são os nossos atendimentos, enfim. A gente vem aqui e a gente vai bater um papo. É um papo descontraído, gostoso, entre amigos, é como se a gente estivesse aqui tomando um café na sala, gente, é mais ou menos isso. Só que hoje a gente vai estar um pouco mais longe, eu vou apresentar daqui a pouco os meus convidados. Esse programa vai ficar gravado, tá? Como os outros anteriores estão gravados, então quem quiser acessar os anteriores é só dar um pulinho lá no canal do YouTube do Centro Cultural Esotérico, que vão ver os anteriores, então estão todos gravados, disponíveis e tudo mais, para vocês não só assistirem, compartilharem e tudo mais, como esse também vai ficar, tá bom? O que a gente quer com isso? É conversar realmente sobre oráculo, conversar um pouco sobre a nossa profissão, levar um pouco da mensagem, enfim, para as pessoas, e no final a gente dá uma mensagenzinha para esse mês de setembro que está iniciando, tá? Deixa eu me apresentar, porque nem sempre todas as pessoas que estão aqui ou que vão assistir ainda me conhecem. Eu sou Luísa Papaléu, eu sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento da GAE Escola de Astrologia, voltado para as artes divinatórias, para as artes oraculares e tudo mais. Já falei para vocês que eu tenho comigo, como todos os meses, a Fernanda Sintra, aqui do meu lado, e hoje eu tenho o prazer de ter algumas colegas aqui que estão aí em diversos lugares do Brasil. A gente estava até falando de tempo, onde está mais calor, onde está mais frio, porque tem várias pessoas de vários lugares, né? Então, a Jaqueline Haniquim, que está hoje aqui com a gente, ela está lá no Rio de Janeiro. Eu conheci a Jaqueline através dos cursos e as oficinas que o Ney Naif oferecia na GAE. Se Deus quiser, esse ano, se a pandemia nos permitir, nós vamos fazer novamente, mas eu conheci a Jaqueline e o esposo dela, que sempre estão juntos, o Paulo, fazendo os cursos que o Ney oferecia nas oficinas, e ela sempre muito gentil, muito agradável, eu sempre tive ela assim em alta consideração. Então, a Jaqueline é astróloga, é taróloga, e hoje vai conversar um pouquinho com a gente. Eu tenho também a Rossana Burti. A Rossana é uma pessoa que eu tenho no meu coração. Eu tenho assim como se fosse uma pessoa assim muito próxima a mim. A gente nem sempre está muito junto, mas eu amo ela de paixão. Foi uma simpatia, assim, um amor à primeira vista. Também ela veio junto com as oficinas do Ney Naif, então foi várias descobertas gostosas de pessoas queridas, e a Rossana a gente sempre troca aí às vezes mensagens e quer saber uma da outra, então sempre uma pessoa muito querida e muito presente. Ela falou que está morando em Santo André, então também está fora de São Paulo, mas é pertinho de São Paulo, né? Então, Rossana é taróloga, é uma pessoa muito querida e já está atuando há muitos anos também na profissão. Tenho também lá diretamente de Cuiabá, minha querida, que foi minha aluna, a Ellen Branisso. Ela, na verdade, era interessante, porque a Ellen vinha todo mês, ela vinha de Cuiabá para São Paulo para ter aula na Gaia, e assim ela se formou, tanto de astrologia, depois fez tarô comigo, foi fazendo os outros cursos e tudo mais, mas era assim, religioso. Ela vinha, pegava lá o avião e etc. Ela tinha a programação dela, todo mês ela vinha e tinha a aula dela aqui na Gaia. Também sempre foi uma presença muito carinhosa, muito respeitosa, muito querida, que também não sai da nossa cabeça, até por esse sacrifício todo que ela fez. Depois ela veio para São Paulo, ficou um tempo, agora ela voltou para Cuiabá. E ela falou que lá está 40 graus à sombra, gente. Então, né, tem que ser para fortes. Morar em Cuiabá não é
para qualquer um, né? Ela é astróloga, taróloga, também trabalha com baralho cigano, com Lenormand, enfim, uma pessoa muito querida e muito especial. Eu só quero dar um recadinho antes da gente iniciar, para as pessoas que se interessarem. Amanhã, dia 9 de setembro, 9/9, vai iniciar a partir das 15 horas um curso online, né? Mas é um curso online ao vivo, né? Então, quem quer assistir ao vivo, assiste ao vivo. Quem não quer assistir ao vivo, pode assistir depois as gravações. Mas vai iniciar o curso de tarô mitológico com João Henrique Bianco, tá bom? Quem se interessar ou quem já fez a sua inscrição, ótimo. Quem não fez, pode procurar a Gaia e fazer. Então, se quiser, pode mandar um WhatsApp, que é o 11, né? 94488-0911, tá bom? Vai começar amanhã com o João Henrique, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda e depois eu vou chamar vocês, minhas queridas convidadas lindas e maravilhosas, para vocês falarem um pouquinho, se apresentarem e falar um pouquinho dessa trajetória de vocês, qual a formação de vocês, como é que despertou essa vontade, enfim, de trabalhar com tarô, ou enfim, como é que vocês se despertaram nesse segmento, né, de vida, tá bom? Fê, dá o seu boa noite aí pro pessoal. Então, vamos lá, boa noite, bem-vindas todas vocês, bem-vindos, pessoal que vai assistir depois também. Muito feliz da gente estar aqui nessa roda de tarô. Nossa, que eu falo que é o café mensal que dá esse ânimo para a gente, né, Lu? Que a gente começou ano passado e tem sido muito gostoso. Então, eu sou Fernanda Sintra, me formei em tarô com a Luísa desde 2018, lá no Centro Cultural Esotérico. Sou astróloga também, estou sendo formada pela Gaia, né? Sou filha da Gaia também. E estou nessa jornada do tarô mais assim intensamente desde 2019. E estou aí com a Luísa nos cursos de tarô, né, Lu, na nossa parceria de todas as quintas. Tenho aprendido muito com o tarô e, além de se tornar minha profissão, é algo que está na minha vida, né? Faz parte da minha vida, então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E é isso, passo a palavra para as nossas convidadas, Lu. Jaque, vai você que está lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, conta para mim como é que você chegou aí nesse momento de vida, taróloga, astróloga e etc. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luísa, pelo convite. Então, minha história com o tarô começou ainda na adolescência, né? Logicamente, não profissionalmente, mas meu primeiro contato. Na realidade, eu sempre tive muita curiosidade com cartas. Eu comecei com 12 anos, eu usava o baralho dos meus pais e jogava pelas revistinhas da época. Baralho comum mesmo, baralho de jogo. Eu sempre tive muito interesse em jogar com minhas amiguinhas, primas, enfim, aquela farra toda. Depois eu conheci o tarô, né, da revista Planeta, bem antigo, que vendia em banca, e aí lendo e jogando, sempre minhas amigas, primas, não sei o quê, até para minha família, até para minha mãe, eu lembro que eu jogava. E fui jogando, só que na época a gente não tinha tanta facilidade de cursos, né? Então eu lia por revistas. E eu também, assim, hoje eu vejo que eu não tinha visão de vida, né? Como hoje eu encaro o tarô, né? E hoje a gente jogava ali na época muito com o intuito de divinatório, né? Uhum. Nem tinha muito essa visão, que faz tempo, de dessa coisa do autoconhecimento, dessa jornada. Na época não tinha essa visão. Eu estou falando, sei lá, de 30 anos atrás, né? E era muita coisa divinatória. Então, assim, depois que eu matei um pouco a minha curiosidade, eu comecei a perder um pouco o interesse por causa... Eu falei assim, esse negócio de ficar de só o divinatório, eu senti que não estava me preenchendo muito. Bom, enfim, fui crescendo, né? Entrei para a faculdade de economia, não sei por que até hoje eu fiz economia, enfim, mas eu fiz economia. E na faculdade eu voltei a fazer o curso de astrologia.
Como eu conheci a astrologia, eu fiz um mapa na época com uma menina que também estava aprendendo, me encantei com aqueles símbolos todos. Falei, meu Deus, como é que ela fala isso tudo só com leitura de símbolos? Me apaixonei. E comecei a fazer na faculdade de economia mesmo, curso de astrologia, e a astrologia já tinha essa coisa do autoconhecimento, de entender o seu momento, de fazer para você poder fazer melhores escolhas e tal. E aí me apaixonei pela astrologia. Aí comecei até a trabalhar um pouquinho com astrologia, também lá atrás, mas enfim, outras obrigações de trabalho que eu já estava envolvida. Aí casei, tive filho, blá, blá, blá. Passaram-se os anos, eu sempre dando uma olhada em astrologia, sempre com o meu tarozinho ali. E depois de anos se passaram, eu me separei, meu filho cresceu um pouco, e eu larguei a economia e eu falei, olha, eu vou voltar a resgatar esse conhecimento, porque é isso que me faz feliz, né? E voltei para astrologia, né, e tal, e voltando para os cursos, e tal, aos pouquinhos foi atendendo, e me apaixonando. E o tarô voltou para minha vida quando eu comecei a olhar outros tarólogos agora e falei assim, gente, agora existe também essa linha, essa coisa que não é só divinatória, mas de autoconhecimento, de você se implicar, de você entender o seu momento, de você se implicar nas suas escolhas e não só coisa divinatória, né? E aí, aí eu voltei para o tarô, voltei e cursos, e o Ney também, e enfim, e tudo mais, e fui voltando para o tarô. E eu, assim, hoje eu gosto muito dessa linha terapêutica, né? Que eu gosto de. Lógico que tem essa parte divinatória, mas, assim, não só adivinhar, não só saber o que que vai acontecer, porque, tá, eu saber o que que vai acontecer, o que que vai. Onde que eu entro nisso, né? Eu sento, fico esperando, eu crio expectativas, às vezes a coisa nem se concretiza, então isso me incomodava um pouco, né? Então eu comecei assim, entenda o momento que você está passando, se implique nele, faça melhores escolhas, porque o tarot também fala do seu, fala para o seu inconsciente, fala do seu inconsciente, né? Então tem coisas que a gente não consegue ver, o cliente não vê, e o tarot traz isso à luz. Então isso tudo foi me apaixonando, né? E aí eu estou nessa, né, dessa busca do autoconhecimento, das pessoas se implicarem. Ano passado, com a pandemia, eu comecei a estudar psicanálise, justamente com essa sede de entender cada vez mais o ser humano. E Legal. agora comecei uma faculdade de psicologia, gente. Agora comecei mais 5 anos, mas eu não vou nem pensar no tempo. Comecei agora também. E é Oi, isso. Ticão! Hã? Que tal você ficar aqui dentro? Hein? Hein, Oi? Zico? Não, eu acho que alguma coisa, alguém que falou não era com você, não. Estava com o Ah, microfone aberto. Desculpa. tá. Nada. Então é isso, né? Porque cada vez eu sinto as minhas leituras e tal, essa coisa de você se implicar, de você ouvir o seu, processar um pouco o seu inconsciente, coisas que você nega, né? Existe muita negação, todos nós temos nossos mecanismos de defesa, e eu acho que o tarô ajuda a isso, a você entender melhor esse momento, fazer melhores escolhas, saber o momento de esperar, o momento de agir, eu acho que é uma ferramenta de ajuda, né? E junto com a psicanálise, a psicologia, que agora está entrando na minha vida, né, para dar maior suporte para mim e para as pessoas, né, que eu Com atendo. certeza, você indo para essa linha terapêutica, você vai ter toda uma base que isso vai te trazer, enfim, uma condição até de evoluir e direcionar melhor os seus clientes. Mas não pensa no tempo mesmo, não, porque 5 anos passa É, rápido. A gente quando a tá... gente vê, já está lá. Não, já foi. Daqui a pouco já foi 5 anos. Isso aí o É, negócio é dar o primeiro passo. O resto vem. e aproveitar o caminho, né, a jornada, curtir É, a jornada, né. curta a jornada, é isso aí. Rosana, conta pra gente como é que você chegou, que tem tantos anos já que você está nessa área. Oi, boa noite a todos. Novamente, muito obrigada pelo convite. E Lu, amei suas palavras e pode ter certeza que é recíproco, viu? Eu Aham, me sinto muito à vontade na Gaia, com você, é uma paixonite, assim, né, gratuita, né, vamos dizer. verdade, é gratuita mesmo. É, É aquela então, coisa aí, de alma, né? empatia, eu não sei se a gente pode falar empatia, simpatia, né, eu acho que é um misto de tudo, né? É verdade. Então, o tarô entrou na minha vida muito cedo. É engraçado que a Jaqueline estava falando, eu me identifiquei com muita coisa, apesar de, com certeza, eu sou mais velha que ela. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, né? Desde menina, assim,
porque eu era aquela criança que via vultos, via, sabe, eu tinha uma coisa assim, uma conexão aí com a espiritualidade. Então, isso me despertou muito cedo, né? Eu queria entender melhor, eu era muito curiosa, desde pequena, queria aprender a ler e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a buscar, eu me considero uma buscadora, né? Então, eu comecei a buscar explicações e tal, e na época a gente não tinha mesmo, eu estou com 61 anos, então imagina, lá eu com os 12, 13, né? Eu não tinha acesso, né? Então, eu comecei meu passeio predileto era no Círculo da Comunhão de Pensamento, ali na Liberdade, que eu nasci ali praticamente, né? Nasci no Bexiga, mas fui ainda bebê para a Liberdade. Então, era meu passeio preferido, e os livros. Depois, quando eu fiz curso de astrologia, minhas primeiras efemérides eu comprei ali, né? Porque na minha época a gente calculava tudo na mãozinha, né? Não tinha muita. E aí, eu eu também tive acesso ao tarô pelas revistas, Planeta, tinha poucos livros, pouca literatura, mas eu não entendia muito bem ainda, né? E aí era assim, eu jogava para amigos, para família. A minha avó era uma cartomante, mas assim, para família, né? Só que ela jogava baralho comum e eu não entendia aquele mecanismo. Então, eu me apaixonei mais, assim, pelo tarô, pelas figuras e tal, não sei o quê. E fui indo, e com o passar do tempo, eu me envolvi com religiões, né? Eu tive várias fases da minha vida. Eu fui kardecista, depois eu fui eu me converti ao budismo por um período, e depois eu fiquei na Umbanda por 20 anos. E aí a gente não tinha muita liberdade, né, de fazer essas coisas, né? Não era muito. Mas nesse meio período aí, né, de toda essa minha trajetória, eu comecei a estudar astrologia também. Foi realmente meu primeiro estudo na Hermes, né, na Hermes hoje, Do que era a Carlinhos, escola do Carlinhos Carlos, Cine. isso mesmo. Eu fiz com a Yara lá, Uhum. 2 anos de astrologia, e aí eu casei pela segunda vez e saí de São Paulo por um período e acabei saindo do curso, a gente não tinha terminado, ainda não tinha finalizado. E nesse meio tempo, a busca sempre jogando com o tarô e tal. E aí, passados uns anos, quando eu me afastei mais das religiões e tal, eu fiquei um pouco mais livre, vamos dizer assim, né? Não tinha tantas amarras, eu comecei a fazer vários cursos. Então, eu tenho muito curso, muitos cursos. Reiki, fiz também massagem, passei por uma fase na minha vida que eu queria trabalhar com massagem, então fiz moxa, massagem e tal, e foi indo. E aí, há um tempo atrás, em 2015, acredito, acho que foi 2014, 2015, eu machuquei minha perna, né? Eu trabalhava, né? Eu sou formada em RH, não atuei na área, mas eu trabalhava no formal, né? E, e eu trabalhando, eu machuquei, eu torci meu tornozelo. E aí eu tive que ficar em casa de castigo. Eu fiquei 1 ano, eu não tive um rompimento, mas eu tive quase rompimento do ligamento, então eu fiquei 1 ano afastada. E na época eu já fazia alguns trabalhos com o André Mantovani e tal, né? E ele me chamou para trabalhar no portal. E aí eu falei, gente, então eu preciso estudar o tarô mais, porque eu achava que eu tinha maior conhecimento Mais ainda. com os maiores. Eu não tinha, né, os arcanos menores para mim eram uma incógnita ainda. E aí eu costumo falar que foi quando eu ingressei nos cursos na Gaia, né, com o Ney, e aí a gente fazia aqueles cursos presenciais, e eu falo que foi assim um movimento de muita abertura na minha vida em relação ao tarô, quando realmente eu comecei a estudar, né, o tarô. E aí não parei mais, depois saí do portal, fiquei 5 anos no portal, aí não deu muito mais certo, não estava mais tão engajada nisso, né, eu queria... E hoje eu estou como coordenadora na escola do Ney, né, com muita honra, porque o Ney, para mim, é uma referência, né, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje, é o meu mestre mesmo, e assim, né, e tudo foi chegando, né, então fui conhecendo você, outras pessoas também, sempre agregando a Vera, a Kelma, né, fui indo, e aqui estou eu, né, hoje
feliz da vida com o tarô, é um oráculo que eu amo. Tentei baralho o Lenormand, outras, né, a Sibila, mas eu sou extremamente apaixonada pelo tarô. É muito de alma mesmo, né? Então, hoje eu estou por aqui, muito feliz. Que bom, que bom. E nós felizes porque você está aqui conosco. E Obrigada, você, viu? Ellen, aí de Cuiabá, Mato Grosso, que veio para São Paulo, fez uma reviravolta. Conta para gente. Olha, professora, eu não tenho costume, não vou acabar passando esse costume de chamar de professora, que vai ser sempre minha professora. Você tem esse costume, não tem jeito. Eu já falei, me chama de Luísa, ela chama professora, então tá É tudo bem. professora. Então, professora, quero agradecer muito pela oportunidade de estar conversando com vocês e conhecendo pessoas também tão engajadas no meio do tarô. Eu falo que, assim, minha trajetória acho que começou como todo mundo, assim, foi na adolescência, olhando revistinha. Então, eu saía do ensino médio, ia para casa da minha amiga e ela tinha mais habilidade de ler. E ela lia para mim e ali a gente passava horas. Mas isso ficou meio que perdido, essa informação ali na adolescência, e depois eu fui crescendo, fui fazendo cursos, fiz um curso técnico que acabou que eu não desenvolvi, e hoje eu falo que socialmente eu sou contadora, para a sociedade eu sou contadora, mas para o lado holístico eu sou uma terapeuta, porque a minha chegada tanto na astrologia e quanto no tarô começou primeiro no trabalho de medicina energética. Comecei com meditação, aprendendo sobre energia, fazendo os cursos de tratamento energético. Foi aí que, numa hora, num tratamento, num estalo, me deu assim, falou assim, vou fazer astrologia. E eu comecei a procurar escolas, né, que fossem regulamentadas para poder fazer uma coisa bem certinha, né? E assim, só tinha duas que eu vi na época, que era a Gaia e uma outra escola em Curitiba. Eu falei, não, eu vou para São Paulo. Minha vida é São Paulo, acho que eu tenho que ir para lá, eu vou para São Paulo. E deu muito certo, porque eu comecei a fazer astrologia, até lembro que teve um terapeuta que sempre trabalhava com a gente, eu cheguei toda empolgada para ele, falando assim, eu fiz a minha inscrição, fiz a minha matrícula, vou fazer astrologia. Ele olhou para mim assim e falou assim, você só vai relembrar o que você já sabe. Falei, poderia ter falado isso antes, né? Pelo menos a gente dá uma acelerada no processo. Mas tudo bem. Aí eu fiquei deu 1 ano e meio nessa caminhada, todo mês, saindo de Cuiabá, indo para São Paulo, passando o final de semana estudando. Até eu começar o curso de tarô também. Aí, no finalzinho, começou a dar uns desencontros de data, aí eu comecei a ficar maior tempo em São Paulo. Verdade. Aí, até que chegou uma vez que eu falei, professora, não vai dar para eu vir na próxima aula, porque era tipo 15 dias, era um prazo muito grande. Ela falou, não se preocupa, que na próxima aula você vai estar aqui. E dito e feito, eu mudei para São Paulo e terminei o curso de tarô. Então, desde então, eu demorei um pouco para começar a atender com tarô, né? Mas hoje é o meu carro forte do meu trabalho, é onde eu atendo a maioria das pessoas, por identificação. Gosto muito de Marcélia, mas por identificação eu acho que eu fui arrebatada, assim, tipo, eu olhei para o Lenormand e ele olhou para mim e falou assim, é você. E hoje eu atendo com o Lenormand. Faço tiragens na minha página. O baralho cigano. Uhum. E hoje eu faço tiragens de mensagens com outros decks, tal, mas o meu atendimento hoje é com o baralho cigano.
E foi assim minha chegada no tarô. Foi meio assim, vup. Minha vida é meio assim, né? Vup. Que ótimo, né, gente? A gente vai vindo, né? A vida vai se apresentando para a gente, e a gente só vai dizendo vamos que vamos, e vamos dando sim para a vida, e vamos fazendo que as coisas realmente que aparecem e a gente vai absorvendo. Isso é muito legal. Mas é um prazer ter você aqui, Ellen, e te rever, viu? Estava com saudade de você. Eu vi que a Ruth entrou, vi que a Ângela entrou, vi que o Kleber entrou. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos nessa roda de tarô. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa jornada de tarô, já que a gente está falando tanto de vida, né? De processos de vida, de histórias de vida e tantas mudanças, né? Que as pessoas têm, enfim. Então a gente vai falar como é que os arcanos estão presentes aí na nossa vida, como é que eles são, como é que a gente observa esses arcanos, né? No dia a dia, né, nesse nosso cotidiano, porque é engraçado que os arcanos eles vão funcionando à medida que a gente vai vivendo, né? Eu até estava vendo a Jaque falar que a gente vai amadurecendo, parece que a gente vai enxergando mais os arcanos e a gente amadurece esses arquétipos também, né? Então, uma coisa que a gente pensava, ele parece que evolui, né? Porque a gente vai amadurecendo, vai trazendo histórias, né? Vai acoplando possibilidades daquele arcano, né? E até na questão mesmo de experiências, de atitudes que a gente tem, enfim, as coisas do dia a dia. Então, eu vejo a gente assim, pelo menos o tarô, eu consigo enxergar o tarô em tudo um pouco, né? Sempre se estabelece uma conexão profunda para mim dessa questão pessoal, dessas observações, da expressão dos arcanos, às vezes numa atitude, das minhas próprias, das pessoas, nas coisas que acontecem do meu lado, eu sempre faço uma conexão, eu sempre faço um link com um dos arcanos e com o tarô. Eu não sei se é porque a gente dá tanto aula e fala tanto sobre isso que a gente acaba fazendo esses links mesmo. Vou até falar um pouquinho da... Enfim, a gente pode linkar com qualquer coisa, por exemplo, com um filme, né? O Star Wars, que eu gosto demais dessa saga, né? Se a gente pensar, pelo menos eu vejo dessa forma, se vocês pensarem em outros arquétipos, vocês falam. Mas eu vejo muito Darth Vader, uma morte junto com o diabo, uma coisa assim, aquele que você sabe que existe, mas você não quer ver tão perto da sua vida, né? Você quer meio que longe nessas experiências assim, meio catastróficas, aquela pessoa com aquele bafo, né? Parece um bafo atrás da gente, né? E já tem aquela questão assim. Então, eu vejo muito essas questões, aquele Han Solo, eu acho que é o próprio carro, né? Ele veio para, né, se mostrar, se colocar, e ele resolve tudo, ele sabe o que ele faz, ele pega literalmente a nave dele explora tudo, né? Aquele C3PO eu vejo o mago, né? Porque o C3PO está sempre em tudo e ele fala tudo, é meio fofoqueiro, né? Está sempre ali. O Luke e a Princesa Leia não precisa nem falar, né, gente? A Imperatriz e o Imperador, né? Eles estão realmente ali na conquista do reino, né? Então, estão sempre ali. Então, eu vejo as coisas acontecerem na vida e com filmes, e eu vou fazendo essas conexões e vou enxergando os arquétipos na nossa frente, né? O mestre Oda é uma mistura de papa com eremita, né? Você não sabe direito, mas sempre tem aquela visão, né? mais centrada, né? Um bom conselho, uma boa fala, né? Então a gente tem essa questão. E no dia a dia mesmo, as coisas acontecerem, essa simbologia, né? E as comparações, para mim, elas não se esgotam, muito pelo contrário, elas até se ramificam, né? Eu vou enxergando as coisas e vou falando. E, inclusive, as más pessoas que a gente vê na vida também, né? As pessoas perversas, as pessoas más, as pessoas voltadas para os seus próprios interesses, a coisa bem do diabo mesmo, né? Que se dane o mundo, eu não sou mulher do Raimundo, então aquela coisa bem voltada. E você vê isso acontecendo na política, no dia a dia, você vê as coisas acontecendo na sua volta, então você vai enxergando os arquétipos funcionando. Porque o tarô é isso, o tarô é dia a dia, o tarô é muito vivo, né? Então, ele te traz essa condição, né? Eu até vou dar um exemplo para vocês, eu de louca, né? Literalmente, né? Louca,
Eu fui outro dia numa farmácia, saí totalmente displicente, né? Precisava comprar um remédio rápido, fui eu, atravessei rua, e lá vou eu, tal. Chego na farmácia, ponho o pé dentro da farmácia, o moço olha para minha cara e fala assim: a senhora não pode entrar aqui. Eu falei, mas uai, como é que pode? Eu não posso entrar aqui, moço, que eu fiz para você. Cadê a máscara? Eu estava sem a máscara, né? Então, Aconteceu comigo. literalmente, assim, aquela coisa totalmente louca, displicente, negligente, achando que eu sou, né? Os outros estavam me olhando na rua e falaram, essa é uma negacionista, né? Vou dar nela, né? Mas, na verdade, foi esquecimento puro, né? Então, aquela questão mesmo da gente às vezes se colocar e se enxergar mesmo como um arquétipo, né? Então, assim, quando você vê o que aconteceu, eu pedi desculpas, né? E aí, depois que eu vi que eu estava sem máscara, aí eu cacei uma blusa, enfiei na cara e vim andando, parecendo uma louca no meio da rua, porque eu estava sem máscara, né? Enfim, essas coisas que acontecem, acabei nem comprando remédio, porque depois ia voltar de novo, nem fiz isso. Mas, enfim, esses processos todos que a gente literalmente observa no nosso dia a dia e essa condição que o tarô nos dá de realmente fazer essas conexões e essas lembranças, né, de nos trazer literalmente situações, né? Hoje em dia, muito essa briga pela razão, né? Principalmente na internet, né? Um quer ter razão, o outro quer ter razão, então aquela coisa meio dura até da justiça, né? Aquela palavra dita e não se quebra de jeito algum, né? Então, tem aquela questão, às vezes, de uma briga. Isso aí é uma briga, é uma justiça com 9, 10 de espada junto, quer dizer, eu quero ter razão e acabou essa história, né? Então, eu brigo com meio mundo, mas eu quero ter razão. Enfim, então eu queria jogar para vocês, se vocês trazem alguma história, como é que vocês enxergam essa questão também, se existe, se vocês fazem essa conexão também do tarô no dia a dia, nas coisas que acontecem. Tem uma coisa bem interessante. Uma vez eu fui para Guarulhos, já faz isso, foi bem antes da pandemia. Eu fui de ônibus e eu desço no metrô, eu vou para Guarulhos porque meus pais moram lá, e eu peguei uma van. E aí tinha um rapaz, que era o rapaz que cuidava da van, que parava lá, ele falava para onde que ia, abria a porta, punha a gente para dentro, punha a gente para fora, ele que recebia, ele que fazia, ele que dava... Aí alguém perguntava algum tipo de informação, se eu descer aqui, eu estou perto de não sei aonde, ele falava sim ou não, enfim. Ele era o menino que fazia tudo ali. Eu fiquei olhando aquele moço o tempo todo na viagem, foi quase o quê? Uns 30 minutos observando aquele moço. Eu falei, gente, esse moço é um mago. Porque ele tem tanta habilidade para tudo. Ele conversa, ele dá informação, ele recebe, ele dá troco, ele abre porta, ele fecha a porta, enfim, ele literalmente, ele bate para o gol, ele cabeceia e ele dá o passe e faz o gol, entendeu? Então, assim, é aquela pessoa que tem várias habilidades e consegue, de uma certa forma, usar em todo o tempo. Então, eu consigo enxergar essas coisas. Eu quero passar, então, para vocês, vamos fazer o caminho contrário. Ellen, fala aí, como é que é esse tarô no cotidiano? Você enxerga coisas acontecendo assim na sua vida, exemplos, enfim? Olha, a minha vida é uma vivência em tarô, falando assim, né? A minha vida, tipo, que nem eu falei, dá várias reviravoltas e chama muita roda da fortuna. Uma hora tá aqui, uma hora tá lá. Eu fui para lá, eu vou para cá. Eu estava em São Paulo, eu vim para cá para finalizar um ciclo, que é a Carta da Morte. Finalizar um ciclo aqui com relação à contabilidade, que eu quero trabalhar somente com terapias, né? Aí chegou aqui, a gente deu uma outra reviravolta. A minha mãe ficou doente, está precisando dos meus cuidados e, assim, não sei quando que eu volto, que eu tinha programado para voltar esse ano para São Paulo, provavelmente eu não vou voltar só ano que vem. Então, assim, eu estou me vendo muito na posição do eremita hoje.
aquela posição de introspectivo, de procurar mais, voltar para o centro, né, principalmente, para ver aonde que questão de energia, questão de trabalho, de meditativo, o que eu realmente quero, o que eu realmente preciso, quais as coisas que eu quero trabalhar. Então, assim, a minha vida, a sequência dela é total, assim. E pode ter certeza que de uma hora para outra também vai vir de novo a roda da vida e a roda da fortuna, né? E vai me levar de volta para São Paulo de uma hora para outra, assim. É uma coisa assim muito rápida, muitas coisas. É muito dinâmico, né? A roda é muito dinâmica, né? Eu lembro muito bem quando você falou, acho que eu não vou vir na última aula, e eu falei, não, fica tranquila, não sei se ouviu uma carta de tarô, eu falei, fica tranquila, você vai estar aqui, e você estava, e não só estava, como você mudou, né? Você tinha mudado de casa. E é muito essa coisa da roda mesmo, né? O inesperado que acontece, e a gente vai administrando as coisas, né? E esse momento seu do eremita, eu acho que vem muito para também você não se precipitar em absolutamente nada, né? Ter a questão do consenso mesmo, né? De fazer e direcionar as coisas de uma forma bem conscienciosa, né? Bem madura, né? Porque o eremita é a carta da sabedoria e do amadurecimento. Então, amadurecer as coisas eu acho que é bem importante mesmo. Então, é uma viva! transição bem pensada, né? Fazer Sim. uma transição bem pensada, bem estruturada, bem elaborada, realmente sabendo se é isso mesmo que eu quero, se é, bom, por exemplo, porque são duas áreas que eu gosto muito. Então, trabalhar tanto com contabilidade, trabalhar tanto com terapia, se eu consigo levar essas duas coisas, então, assim, tá bem nesse momento mesmo de reflexão. Um pouquinho de enamorado também, né? Ter as duas opções e tentar ver qual que é a melhor escolha, Também. né? É isso Eu tinha aí. pensado nisso antes, agora tinha fugido, mas antes, quando eu olhando as cartas, eu vi o enamorado e falei aqui, ó, tem decisões para ser tomadas aqui. É, tudo com calma. E aí, Rô, como é que você vê esse cotidiano, o tarô no cotidiano? Então, eu tenho essa percepção que você falou também. Agora eu fico muito, quando eu vejo um filme, né? Acho que a gente vivencia tanto o tarô que você acaba associando mesmo a muitas coisas, né? E no dia a dia, né? Ultimamente, eu não tenho muita facilidade, ou melhor, eu tenho muita dificuldade de jogar para mim mesma. E às vezes até para minha filha. Oi, saiu, Rosana. Rosana. Eu acho que caiu alguma coisa. Vamos para já, que aí depois a gente volta para Rossana. E Acho aqui? que. É? Oi, você está Oi. conseguindo? Oi, agora voltou, pode falar. Você falou que tinha dificuldade de jogar para você e para sua filha. Mas aí, às vezes, eu tiro uma carta de conselho, né? E aí, na hora, assim, a gente tenta assimilar aquele conselho, né? Aquela informação, mas às vezes não vem de imediato, né? Mas, assim, é muito rápido, ou vem no dia seguinte, né? Então, você começa a ampliar mesmo essa percepção, né? E ver isso no dia a dia. E também nos atendimentos que a gente faz, né? Às vezes você faz uma leitura para alguém, aquela pessoa, naquele momento, não entende aquilo, mas passado 2, 3 dias, a pessoa te dá um retorno, olha, realmente, né? Eu fiz dessa maneira, eu fiz como você tinha, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, ele era uma pessoa muito retraída, assim, ele profissionalmente, ele tem uma busca incessante, assim, ele tem um problema grave com a parte profissional, ele é um ótimo profissional, conhecido, tudo, mas ele só cai em arapuca, sabe? E ele está muito preso com uma pessoa, um cara que é um diretor dele, parece que eterno, né? Não queria se separar nunca daquela pessoa. E toda vez que eu abria a leitura, ele estava muito nervoso, porque ele estava procurando uma outra, né? Um outro lugar para trabalhar, um outro local de trabalho, que ele não tivesse tanta dor de cabeça. E eu jogava para ele e saía muito arcano morte, né, em diversas posições, mas sempre de uma maneira que falasse, olha, você tem que fazer mudanças na sua vida. Enquanto você não pegar Oi, travou de novo, Rô.
Travou de novo. Mas depois a gente quer saber dessa história desse arcano da morte na vida desse rapaz, isso com certeza. Oi, Aí voltei. voltou, fala. Aí fala. E Travou de novo. Travou de novo. Eu acho que seria bom você sair e entrar novamente, que eu acho que deve ter alguma coisa na conexão aí, mas sem problema. Eu quero saber desse arcano da morte aí nesse rapaz, nessa mudança aí profissional que você está aconselhando. Jaque, fala para a gente, como é que você vê esse momento dessa jornada, desse cotidiano? Então, eu vejo a gente como o louco, né? Passeando, a jornada do louco, passeando pelos arcanos, né? Então, assim, a cada momento que a gente está na vida, cada situação, externamente, com acontecimentos, né, de fora, que somos invadidos, e também o nosso processo individual, né, interno também, né? Acho que as duas coisas trabalham juntas, andam juntas, né? Então, vejo a gente como um louco, uma hora mago, outra hora a roda, assim, não tem muito uma ordem, mas a gente está sempre volta e meia em um arcano, né? Então, assim, o que eu estava pensando é de falar da minha visão, eu vou falar do cotidiano, do meu cotidiano nesses últimos 1 ano e meio, né? Quase 2 anos de pandemia, que eu estava, né, pensando sobre isso, assim, o que falar, né? Então, assim, a minha experiência, como eu vejo essa novo cotidiano, né? Porque a gente foi tendo que se adaptar ao novo cotidiano, ao novo normal, né? Como se falava muito. E assim, eu vejo a gente passando pelo caminho da dor, como diz o Raif, né? Eu vejo a gente muito do 12 ao 16, embora agora eu acho que a gente já vislumbra assim uma estrela, né, caminhando para uma lua. Então, assim, o caminho da dor, eu acho que o pendurado, ele no começo era muita negação, né, uma coisa muito utópica, a gente negava, a gente dizia que não, você vai passar logo, isso não é tão pesado assim, não é tão assim, né, e até chegar um momento em que realmente o número de mortes foi uma coisa absurda no mundo inteiro, né? E a gente foi envolto por essa realidade de morte, de perdas. Quando não é morte, são perdas. Quem não morreu, quem não perdeu alguém fisicamente, teve outros tipos de morte. São relacionamentos que acabaram, são empregos que acabaram, né? Enfim, são negócios que quebraram. E a gente foi, assim, obrigado a se transformar, a mudar para poder sobreviver, né? Então, eu vejo isso como a morte, não, e depois também como a temperança, que é aqueles projetos que a gente tinha antes da pandemia, que tiveram que ficar em suspenso, até os projetos de hoje, a gente vai fazendo o que dá, mas tem coisas que a gente vai ter que realmente esperar as coisas, entre aspas, voltarem ao normal, sair, né? Então, tem coisas assim, dessa espera, né? E é uma espera que dói, né? Porque a gente queria fazer logo as coisas agora, que as coisas estivessem acontecendo agora, mas por algo maior a gente é forçada a esperar, o que traz também dor, traz muita ansiedade, traz muita insegurança, e para mim a temperança também fala muito de cura, fala muito de equilíbrio, né? Então a gente também está em busca desse equilíbrio para poder passar por esse momento, né, de uma forma saudável, principalmente tanto fisicamente como psicologicamente também, né? A saúde mental, muita gente deprimida, muita gente ansiosa e tal. Então, eu vejo também a temperança por esse momento de suspensão e de busca de cura, né? Os psicólogos, os terapeutas, os oraculistas estão sendo muito mais procurados, né? Para as pessoas poderem buscar um entendimento e um equilíbrio para passar por essa espera que incomoda, né? Eu vejo o diabo aquele momento em que você fala, não aguento mais, eu vou sair. Não que eu faça isso, né? Mas assim, de um modo geral, as pessoas, eu vou sair mesmo, eu vou viajar, eu vou para festa, eu vou beijar, eu vou fazer acontecer. Dane-se, porque eu não aguento mais, sabe? Eu quero o meu prazer, porque até o nosso prazer ficou em suspenso, né?
ficou assim, também tem que aguardar também. Então, assim, aquele momento do dane-se, né? Eu vou fazer porque eu posso, ninguém vai me obrigar a nada. Então, aquela coisa mesmo até do egoísmo, né? Ah, o outro que se cuide, eu vou sair sem máscara mesmo, eu vou sair, eu vou fazer, vou fazer acontecer. E a gente também dá de cara com a torre, né? Porque a gente não está podendo tudo isso, né? Por mais que você queira, a gente não está podendo, né? Por mais que você ache, está de saco cheio, então vem a torre, vem perdas, você perde dinheiro, você perde afetos, você perde a saúde, você perde pessoas, né? Você perde até a esperança também, né? Como eu falo, muitas vezes eu falo, agora vai. Aí vem alguma coisa, é vacina que atrasa, eu não sei o que, agora é a Delta, né? Então, volta meio que eu falo, a estrela, para mim, é a esperança, né? A esperança. A estrela é a esperança, que para mim é a vacina. Então, assim, nossa, a gente está lá botando a mão, chegando lá, o pezinho lá na casa da estrela, aí vem a Delta, né? Aí a gente volta para a torre e fala assim, mas será mesmo? É uma quebra da expectativa, da ilusão, da esperança, né? E a gente cai ali de novo, poxa, e agora? O número de mortes vai aumentar, o que vai acontecer? Ela é mais contagiosa, volta tudo de novo. Então, acho que a gente está muito circulando por essas cartas, tá? Mas, graças a Deus, a gente já tem a estrela, né? E na minha vida é isso, eu circulo muito por isso, vejo as pessoas circulando muito por esses arcanos. Tem a estrela já, que eu estou começando um novo curso, uma nova faculdade, então, disso tudo aí, vamos fazer uma estrela, né? Vamos procurar um novo caminho, né? E seguir. E isso tudo, eu costumo falar muito, a gente está muito no olho do furacão ainda, já quase saindo do olho do furacão, mas a gente só vai entender quando a gente sair e olhar para trás. Aí que a gente vai entender realmente o que aconteceu. A gente está fazendo história, na verdade, o mundo está mudando, a gente está no meio desse momento, né? Eu acho que a gente foi do 12 para o 16, 16 para o 12, o 12 para o 16, 16 para o 12, acho que a gente está nesse momento ainda bastante difícil. Mas depois da estrela vem a lua, ainda vai ter umas instabilidades aí. Não vai ser tão fácil sair desse... Até chegar o sol tem que passar pela noite ainda ali, né? Vai ter que passar pela lua. Mas, Rô, termina só o negócio da morte que você estava falando, que agora eu estou curiosa para saber. Então, e aí eu vi nessa rotina dele, né? Eu acompanhei essa rotina dele ficar preso a esse diretor dele e não atuava com essa morte. Ele tinha muita, não sei se estava preso aquilo. E finalmente, tanto é que o jogo dele abriu totalmente diferente nessa última vez, já com outros arcanos, sem, né? Porque ele realmente cortou Esse aquilo que vínculo. causava para ele. Aquilo que estava causando, na verdade, ele estava sentindo preso àquela pessoa para fazer qualquer tipo de movimento. Não consigo abrir uma firma, sabe, uma dependência, uma coisa. E aí, hoje ele já está em outro trabalho, já apareceram outras oportunidades agora, né? Então, a gente vai vendo que a rotina da pessoa mudou totalmente, e a morte assinalava isso de muito lá de trás, né? Porque praticamente pelo menos uma vez por mês, ele me procura para a gente abrir o tarô, né? E eu vejo por mim mesma, né? Também meu arcano, né? A gente fez o arcano do ano, né? O arcano pessoal, né? O Ney ensina lá uma continha para a gente fazer, e o meu é a temperança, né? Então, eu vejo que, assim, a minha rotina, apesar não, além da pandemia que também, né, não permite que a gente faça muita coisa, mas a minha rotina, assim, no geral, está muito caminhando realmente dentro dos atributos da temperança em todos os sentidos, né? Seja no plano material, seja no mental, né? Então, a gente começa realmente a prestar atenção e falar, nossa, os arcanos, eles passam pelo nosso dia. Os 22, ou quase isso, passam, às vezes, num dia, né? Numa rotina da gente. Né? As situações, se não é, por exemplo, num plano material, às vezes é no sentimental, porque você não está legal emocionalmente, né? E por aí vai, né? Então, é muito louco. Eu falo, o tarô é muito doido, né? É muito doido mesmo. Né? Tem pessoas ainda que não acreditam, né?
na mensagem deles, né, dos arcanos, né? É muito louco mesmo, esses arretos, muito louco. E você, Fê? Eu separei uma história atual que está acontecendo no meu momento, porque não tem como não falar disso, né? Então, a Rosana falou que ela torceu o pé, né? Então, eu estou no momento de pé torcido. E aconteceu, vou contar a história junto com os arcanos. Apesar de cada vez mais eu entendo que a nossa vida é essa jornada. E cada momento da vida a gente está vivendo um arcano, ou já viveu, né? Mas eu até escrevi um texto sobre isso esses dias e coloquei no Instagram. Então, eu tive meu momento louco, né? Que eu fui atravessar na rua fora da faixa, e aí eu me prendi no julgamento de um motorista que estava vindo bem devagarzinho, e aí ele ficou me olhando, me julgando que eu estava ali para atravessar fora da faixa. Ele falou, ela não vai, né? Atravessar. Ele falou, não, ela não vai, ela está fazendo uma coisa errada, tal. E aí eu fiquei naquele olhar de julgamento dele por questões de segundos, assim. E aí, no que eu fui atravessar, eu torci o pé. E ali eu me senti completamente sem chão, né? Foi a torre, assim, e estava no meio da Paulista, logo ia abrir o farol. E aí duas mulheres que estavam atravessando ali fora da faixa, graças a Deus, elas falaram, moça, você quer ajuda? Eu só falei assim, me ajuda a atravessar, porque eu não conseguia levantar, né? Aí veio cada uma de um lado, e aí eu fui atravessando e tal. E aí fiquei de molho, né? E com o pé para cima, e literalmente no pendurado, né? E aí eu lembro que um dia eu liguei para a Luísa para contar, porque a gente ia ter aula no dia seguinte, eu não ia conseguir ir presencial. Falei, Lu, tô no pendurado, tô puta da vida, mas eu tô no pendurado. Ela falou, então fica nele, medita, reza, espera, reflete o porquê da sua vida, né? E aí foi muito isso, aí começou a vir muita reflexão. E também, junto com isso, a temperança, porque assim, o pé torceu, ele podia ter quebrado, né? Todo mundo fala, eu não sei como você não quebrou seu pé, porque eu tô conseguindo colocar o pé no chão e tal. Mas tá muito feio, então é a temperança, assim, de esperar isso que não vai depender de mim, de eu fazer, assim, vai depender se eu respeitar e ficar com o pé para cima e tudo mais, né? Mas eu tenho que esperar o tempo disso. Então, eu falo assim, não tem como a gente não ligar o tarô com tudo que a gente vive no dia a dia, né? E eu trouxe isso, na verdade, porque só assim que a gente pensando e fazendo essas conexões é que a gente vai aprendendo mais ainda a simbologia dos arcanos, porque a gente traz os exemplos práticos do dia a dia, a gente vai enxergando e vai amadurecendo e vai vendo como é que realmente funciona, né? A gente vive aquilo, a gente traz isso, introjeta, veste, né? Veste o arcano, e aí a gente consegue literalmente até elaborar o lado negativo e às vezes o lado e muitas das vezes o lado positivo, porque a gente tem que trazer o lado positivo, né? Gente, nós já estamos quase terminando, mas eu não vou deixar vocês irem sem uma mensagenzinha de setembro, né? Para vocês falarem aí para o nosso pessoal, né? O que vocês tiram aí, o que o tarô de vocês trazem, o que a carta de vocês trazem, para dar uma mensagem aí de setembro. Jaqueline, fala para a gente, qual que é uma carta aí que você tirou do teu... Eu já vou começar a misturar a minha aqui. Olha, os namorados. Amor. Bom, o ex-namorado, eu posso dizer para as pessoas, né, sobre o namorado como carta do mês, é que é um arcano favorável, primeiro, né, vamos falar de escolhas, né, para mim o arcano, os amantes, né, os namorados, ele é um arcano que fala para você fazer escolhas, é um momento de escolhas, né, de livre-arbítrio, de fazer escolhas, mas dessa vez fazer escolhas pelo coração, sabe? O que realmente te faz feliz, o que realmente te faz brilhar os olhos, o que realmente faz feliz a sua alma, né? Então é o momento da gente agora fazer escolhas voltado
dando prioridade ao coração e não tanto à razão, como a gente é cobrado muito disso, né? Vai pelo mais racional e tal, e muitas vezes a gente vai deixando o que a gente realmente gosta de lado para trás, né? Então, acho que agora, né, é o momento de fazer essas escolhas pelo coração. Fazer realmente as escolhas que você gosta, que te faz bem. E fala também de parcerias, né? Então, assim, está super favorável para todos os tipos de parceria, seja no amor, seja no trabalho, seja nas amizades, né? Agora, fazer junto é melhor do que fazer sozinho, né? E seguir a intuição, seguir o coração. É isso aí, muito bom. Vamos seguir o que o nosso coração manda, né? O que é melhor para todos, para nós principalmente. Ellie, você vai me dar duas mensagens, porque você vai tirar um tarô e você vai falar do Lenormand, que é a sua paixão atual. Eu fiz a tiragem que enquanto a gente estava conversando aqui, eu já estava mexendo aqui no tarô. E saiu muito o que a Jaqueline falou. Saiu a estrela e saiu no baralho Lenormand, saiu os lírios. Então, assim, a nossa busca nesse mês é buscar a tranquilidade, a felicidade, a pureza, a olhar para frente, a ver com otimismo as coisas, que tudo vai melhorar, tirar aquela questão do negativo, do pesado, ressignificar as coisas, né, como foram, ou até mesmo aceitar as coisas como foram, para que a gente possa poder olhar para o nosso futuro com mais clareza, com mais calma, com mais tranquilidade. Então, são essas duas cartas que vieram, muito bonitinhas. Ah, que ótimo, maravilha. Muito obrigado, Ellie. Rosana, o que você tirou aí de bom para nós? Uma mensagem para o mês de setembro. Mago. O mago. Eu acho muito apropriado até, eu tenho pensado muito nele, inclusive. Porque, assim, nesse período que a gente está vivendo, né, de reformas, né, de transcender tudo isso que a gente está vivendo aí, o mago ele traz a mensagem para a gente não perder, né, os inícios, né, as novas empreitadas, né, novos projetos, a gente ter que reconstruir de alguma maneira. Então, por que não se adaptar a um novo mesmo, né? A não perder essa vivacidade, esse ímpeto do mago, né? Essa força criadora, porque ele pode tudo, né? O mago, a princípio, pode tudo, né? Então, para a gente continuar aí buscando novas possibilidades, né? Não permitir que todo esse processo que a gente está passando deixe a gente, como as meninas falaram, sem esperança, sem esse brilho nos olhos, né? E que a gente realmente busque essa energia, essa força do mago de se manter, né? Se manter sempre à procura mesmo e com essa força toda, com essa garra, né? Com essa energia do adolescente ali, do novo mesmo, né? Então, acho que é um momento onde a gente não pode deixar se perder por tudo, né? Que a gente está passando, que está bastante difícil e está deixando marcas, né? Muito fortes, né? Em todos os sentidos, né? Mas sempre empreender, sempre olhar para frente, isso é bem importante, olhar para frente, né? sempre manter essa vitalidade, vamos assim, né, em alta, né, literalmente falando, né, cuidar da saúde, mas também olhar para um lado, para a gente não se esmorecer, né, buscar essa energia de vamos Do seguir novo. adiante, se não dá para fazer como era, né, vamos tentar não, vamos fazer uma nova forma, né, repaginar a coisa, né? Mas dar continuidade, né? É isso aí. Muito bem, excelente. Fê, qual que é a sua mensagem? Só reiterar o que elas já falaram, porque saiu a estrela para mim também. Ah, que maravilha. Né? Então, vamos continuar acreditando, buscar aquilo que faz a gente feliz, né? Ter esperança que dias melhores virão e olhar as coisas mais pelo lado positivo, por mais que às vezes ainda seja difícil, né? É isso, acho que
é só completar o que elas já falaram, que é basicamente isso. E outra carta que eu tirei, que é a temperança, que também vocês falaram bastante dela, né? Então, realmente, a gente conseguir equilibrar, conciliar aí esses lados, né? Respeitar o tempo, não tem jeito, né? Como a Fernanda tem que respeitar o tempo do pezinho dela, temos que respeitar o tempo das coisas, né? E, às vezes, os maus momentos, ou os momentos de mais dificuldade, tentar extrair o melhor disso, né? Então, a gente tentar fazer desse limão aí uma limonada e doce, né? Manter o bom humor, manter as atividades que a gente pode manter dentro do nosso possível, né? A temperança é uma virtude, né? É uma virtude que a gente sempre tem que desenvolver, né? Então, a gente tem que saber sempre ter a paciência, a espera, a questão do equilíbrio, de ser conciliadora. Então, com certeza, a gente tem que desenvolver todos não só essa virtude, como esses dons também, que eu acho que são bem importantes, né? Tentar sempre ter, né, manter o equilíbrio das coisas, né? E transformar aquilo que não é tão bom em algo melhor, né? Então, com isso tudo, que a gente transformou essa noite em algo muito melhor, com certeza, 4 pessoas incríveis, comigo 5, que eu também me coloco aqui neste momento. Com certeza. Eu quero deixar o meu agradecimento para Jaque, aí no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado por você ter aceito o meu convite, tá? Muito obrigada. Agradeço muitíssimo você estar aqui participando. Beijo grande para a Rosana. Fica com Deus. Muito obrigado também por ter aceito o convite. Foi um prazer te rever, mesmo que virtualmente. Tá? Com certeza. Ellen, muito obrigado. Você aí diretamente do Mato Grosso. Muitíssimo obrigado, viu? Adorei te ver. Estava com saudade. Eu que agradeço, professora. Sucesso, viu? Aí, que também as coisas fiquem bem, sua mãe melhore, que tudo saia de ótima forma. Fernanda, um beijo para você. E eu quero deixar um beijo especial, especialíssimo para minha mãe, a dona Didi, que hoje completa 80 anos de vida, de saúde, né? Então, assim, felicidade. Eu falo que Deus é muito bom para mim, né? Que eu tenho os meus pais próximos e que eu posso ainda usufruir muito da companhia deles. Então, na verdade, ela está de aniversário, mas o presente é nosso de tê-la próximo a nós, né? Uma pessoa que é uma pessoa realmente muitíssimo especial, uma mulher que só deu bons exemplos e maravilhosos exemplos de luta, de conquistas, enfim, uma personalidade incrível. E sensibilidade também. Minha mãe é uma mulher de virgem, mas ela tem um ascendente escorpião, então ela tem essa coisa da terra, mas ela tem essa coisa da sensibilidade, do lado artístico, ela trouxe muitas coisas boas para nós. Então, beijo especial para minha mãe, nos seus 80 anos de vida. Obrigado. Uma boa noite para vocês. E logo. Boa noite, meninas. Boa noite para todas. Boa noite. Foi um prazer. Muito obrigada por compartilhar aí essa noite tão maravilhosa. Melhoras, Fernanda. Melhoras, Fernanda. Melhoras. Obrigada. Obrigada, Lu. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Até a próxima roda. Obrigado para quem assistiu a gente. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Já terminei aqui, Lu. Pode fechar por aí. Tá joia. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Ellen. Obrigado, querida. Obrigada.